A jornada cristã mostra-se desafiadora não apenas pela perspectiva da estreiteza da porta e largura do caminho. Para além dos centímetros, os desafios revelam um cenário de guerra onde o cristão precisa estar armado contra o diabo, a carne e o mundo. Os perigos são constantes e fatais, mas nós batalhamos e Cristo, que é a porta e o caminho, também é a nossa vitória. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui novamente, desta feita, para fazermos algumas reflexões a respeito da lição de número 5, os inimigos do cristão. Antes de darmos continuidade, eu quero gentilmente pedir a você que me vê nesse momento para que compartilhe, se inscreva, curta, para que nós tenhamos condições de continuar produzindo materiais semelhantes a estes. Tendo dito isso, e estando certo que você vai se inscrever, curtir e compartilhar, nós, nesta oportunidade, vamos considerar informações a respeito de, eu diria, uma área muito específica do estudo a respeito dessa teologia de vida, dessa teologia prática que aponta como o cristão, como o novo regenerado deve viver, que considera a jornada cristã como uma experiência constantemente desafiadora que apresenta, inclusive, alguns inimigos, dentre os quais os principais, os mais famosos, são a carne, o diabo e o mundo. E especificamente, quando nós apresentamos o diabo como o adversário na jornada cristã do cristão, é preciso lembrar que no estudo das doutrinas bíblicas, das disciplinas teológicas, nós também somos apresentados aquilo que a Bíblia diz a respeito de Satanás e, de maneira geral, nós somos informados destas verdades a respeito da disciplina angelologia, mas especificamente em alguns tratados, em algumas exposições teológicas, tem-se um ponto específico que apresenta informações, logicamente, também específicas sobre Satanás, o diabo e essa disciplina da teologia chamada de satanologia. Só para fazermos referência a esse famosíssimo inimigo do cristão. Tendo dito isso, vamos à nossa introdução e nela nós somos apresentados a definição dos inimigos do cristão, que é o diabo, a carne e o mundo. Nós somos também apresentados, eu diria, entre aspas, ao lugar dos inimigos do cristão, o diabo e o mundo como do lado de fora, como inimigos externos, mas a carne como esse desafiador e perigosíssimo inimigo do lado interno. E lembrando que, em se tratando desses adversários e do lugar onde eles estão, isso não significa dizer que cada um trabalha por si, separadamente, independente, mas em certas ocasiões, eu diria assim, uma espécie de intercâmbio, uma espécie de comunicação entre o diabo e o mundo e o diabo e o mundo e a carne e o mundo e o diabo, a fim de que cumpram o seu propósito prejudicial contra o cristão. Tendo feito essas considerações a respeito da nossa introdução, vamos agora ao nosso primeiro ponto, que é o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Nesse ponto, nós já somos apresentados a uma realidade perigosa que é caracterizada por uma variedade de conceitos, eu diria, ilusórios, alguns conceitos, entre aspas, lendários, alguns conceitos imaginativos apenas a respeito da existência
do diabo, sempre em uma tentativa de apontar o fato de que não, ele não é uma realidade. Nesse sentido, o diabo é apresentado como uma construção mental, o diabo também é caracterizado como aspectos sombrios do subconsciente humano, explicado por traumas, explicado por uma série de tensões emocionais que ocorreram em algum momento, e numa tentativa de resistência, de fuga, de autopreservação, o subconsciente humano meio que une todas essas experiências ruins, as personificando numa espécie de um adversário de quem é preciso fugir. Ele é visto também como uma figura sensacionalista que expressa terror. Essa figura sensacionalista que expressa terror é muito bem administrada no âmbito cinematográfico, em que ou ele é apresentado como alguém que precisa ser vencido, que precisa ser resistido, alguém de quem as pessoas devem fugir, ou ele é apresentado num contexto de comédia, em que inclusive se tem uma tentativa de brincar com essas disposições maléficas e apresentá-las de maneira sensacionalista, emotiva, ou que provoque o riso. E, por fim, tem-se inclusive uma ala religiosa especificamente preocupada com o aspecto da literatura bíblica, que é incentivada por um princípio liberal de interpretação bíblica, que pretende desmitologizar as escrituras, tirar tudo aquilo da escritura que aparenta ser sobrenatural, inexplicável do ponto de vista científico, e nesse bolo também vai Satanás, que nesse contexto é apresentado como uma metáfora bíblica para o mal, a fim de que o mal, com toda a sua complexidade conceitual, seja melhor compreendido metaforicamente quando personificado em Satanás. Perceba que em uma ou em outra concepção sobre as quais nós fizemos menção, Satanás não é apresentado como uma realidade. Apresentado como uma construção mental, apresentado como aspectos sombrios do subconsciente humano, apresentado no âmbito cinematográfico, como uma figura sensacionalista, ou de extremo terror, ou de extrema comédia, e apresentado pela ala progressista da crítica literária bíblica como uma metáfora, um símbolo, uma personificação do mal. Mas, ao contrário destas perspectivas, nós precisamos considerar o que é o nosso primeiro subponto. O diabo é real. O testemunho primário quanto à realidade de Satanás não vem da experiência ou da história sensacionalista, e sim do testemunho das Escrituras. Se nós temos uma variedade de concepção, uma variedade de conceituação, uma variedade de pensamentos a respeito de Satanás, do diabo, inclusive apresentando ele como não realidade, todas elas partem de um testemunho principal, de um testemunho primário, ou seja, se debate sobre este ser, onde pela primeira vez ele é apresentado nas Escrituras. Portanto, testemunho primeiro, primário, sobre a realidade de Satanás é das Escrituras, e todas as outras menções da experiência na história, ou de que forma ou em qual ocasião seja, decorre, é consequência desse testemunho primário das Escrituras. E aí nós temos evidências, né, da existência de Satanás no Antigo Testamento, evidências não tão claras, não tão específicas, mas algumas evidências assim muito específicas, inclusive na queda do homem, em que se apresenta como uma serpente, no caso de Jó, quando ele se apresenta diante de Deus para acusar, no caso de Davi, quando Satanás encheu o coração de Davi para fazer
o censo do povo de Israel. Essas são algumas menções diretas do Antigo Testamento específicas, mas o Antigo Testamento inteiro é um testemunho que revela a realidade do diabo, mas no Novo Testamento nós temos uma progressão desse testemunho bíblico a respeito da realidade do diabo. A evidência no Novo Testamento para a existência de Satanás é extensiva. No começo do Novo Testamento, o estudante é confrontado com a extrema atividade de Satanás e dos demônios. Parece que toda oposição possível residente nos anjos caídos estava pronta para o embate. Então, certamente, como o propósito de Deus na redenção estava para ser cumprido, a mais violenta oposição foi estabelecida pelo poder das trevas. Não precisa tardar na leitura do Novo Testamento para que nós sejamos já apresentados às ações malignas muito presentes e reais e diretas. Considera-se que ao lado da certeza do tempo, do cumprimento do plano da redenção em Cristo Jesus, que o diabo e os demônios também manifestaram-se de maneira resistente e de maneira astuciosa também para resistirem ou desfazerem este plano. É por isso que no Novo Testamento nós percebemos uma manifestação mais extensiva do diabo, Satanás e seus demônios. No Novo Testamento também nós temos as evidências produzidas pelo próprio Cristo a respeito da realidade do diabo. O próprio Cristo faz referências a Satanás 25 vezes. O fato da existência conta seu suporte culminante na veracidade das palavras de Cristo. Perceba, nós temos menções poucas diretas no Antigo Testamento, muitas menções indiretas no Antigo Testamento. Nós temos um aumento de evidência no Novo Testamento. Nós temos o próprio Cristo fazendo menção de Satanás no Novo Testamento. E a respeito do testemunho inteiro das Escrituras, nós percebemos que há um plano de Deus para o diabo. Ele é tão real que existe um plano de Deus específico de juízo para Satanás, que compreende a queda, que é parte do juízo, a promessa da derrota final, né, que ocorreu no Éden, o poder anulado na cruz, a prisão no abismo e, por fim, o lançamento no lago de fogo. O diabo é real, isso fica claro no Antigo, fica mais claro no Novo, fica assegurado pelas palavras de Jesus e tendo em vista uma visão panorâmica das Escrituras, nós percebemos que há um plano de juízo de Deus em andamento contra o diabo, que começou na queda, a promessa da derrota final, o poder anulado na cruz, a prisão no abismo e o lançamento no lago de fogo. Depois de nós termos visto que o diabo é real, nós vamos ao segundo subponto, que é a descrição de Satanás. Vamos à ideia de que, em primeiro lugar, a descrição de Satanás pelas Escrituras de que ele é um ser exaltado. Quando a gente compreende o diabo, Satanás, como um ser exaltado, nós somos orientados ao fato de que isso explica, primeiro, o seu planejamento de poder, né? Esse lugar exaltado de Satanás fez com que, eu diria, a má administração com essa posição fizesse com que ele astuciosamente desejasse o lugar de Deus. Esse posicionamento do ser originalmente exaltado explica também o seu poder de convencimento celestial. Ele foi lançado, mas trouxe consigo a terça parte, ou seja, seu lugar exaltado explica o seu poder de convencimento celestial e explica também a sua posição de liderança sobre os demônios, que é a realidade presente. Satanás tem uma posição de reino sobre os demônios e, como nós veremos, sobre o cosmos, sobre o mundo. Além disso, ele é um ser de personalidades. O diabo é apresentado como tendo inteligência, raiva,
desejos e vontade própria, o que prova a sua personalidade. Satanás é um ser de ações que demonstram personalidade. Ele fala, ele tenta Cristo, ele planeja, ele acusa os crentes, mas, apesar de que ele é um ser originalmente exaltado, um ser de personalidade, de emoções que demonstram personalidade, um ser de ações que demonstram personalidade, ele é alguém que está sob o poder de Deus. Deus domina de maneira restritiva as forças de Satanás. É por isso que algumas vezes nós veremos Deus limitando algumas ações de Satanás, como ocorreu no caso de Jó e como ocorreu no caso de Pedro. Você pode fazer tudo com Jó, mas poupa-lhe a alma. E Pedro, Satanás me pediu para se andar, mas eu não deixei. São alguns testemunhos diretos que demonstram que Satanás, embora tenha essas características a respeito do seu ser, ele é alguém que está sob o domínio restritivo de Deus. E o nosso terceiro subponto é a identidade do inimigo. A Bíblia utiliza pelo menos 18 nomes para referir-se a Satanás. Cada um deles aponta aspectos diferentes da sua identidade. Mas Satanás, o nome é mencionado 52 vezes, que é adversário, opositor, e diabo aparece 35 vezes, que é acusador, o que acaba resumindo muito bem todas as características da personalidade, do ser, das emoções, do planejamento de Satanás. Todos influenciados pela atitude de adversário de Deus e de acusador de tudo aquilo que é de Deus, especificamente dos crentes. Depois de termos visto a respeito da realidade, a respeito da descrição e a respeito da identidade desse primeiro e real inimigo do cristão, nós vamos ao nosso segundo ponto, segundo inimigo do cristão, que é a carne. E aí nós vamos partir, em primeiro lugar, a respeito do entendimento sobre o conceito bíblico de carne. E o conceito bíblico de carne, em primeiro lugar, ele tem implicações, ele diz respeito a uma realidade biológica. É a palavra hebraica basar, que é utilizada naturalmente no Antigo Testamento, que pode significar parte carnosa, mais a pele, né? A carne mais a pele, essa substância, né, do corpo humano, essa parte material do corpo humano, mais a pele, carne no Antigo Testamento, a parte comestível dos animais, carne no Antigo Testamento, a parte do corpo, carne e ossos, ou seja, uma parte, né, dessa estrutura corporal, carne e ossos, pode ser vista no uso para caracterizar um parente do mesmo sangue, da mesma carne, da minha carne, e por 50 vezes aparece com aspecto físico em contraste com alma e espírito. Perceba que no Antigo Testamento nós não somos apresentados a palavra carne com essa concepção espiritual, com essa concepção ética, com essa concepção pecaminosa, como nós veremos no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos assim uma implicação biológica. A palavra basar, carne, no Antigo Testamento, ela é utilizada mais especificamente para referir-se a essa parte material do ser humano e algumas vezes dos animais. Mas aí também ela é utilizada, e aí nós já vamos ver a sua realidade neotestamentária no Novo Testamento, com implicações éticas e espirituais, isso mais bem materializado na expressão concupiscência da carne. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. A forte ênfase do Novo Testamento a respeito da palavra carne está nesse aspecto
religioso, espiritual, ético, que aponta um ser humano distante de Deus e dominado pelos desejos dessa natureza que dita o seu comportamento e o uso do seu corpo, que é a concupiscência da carne. Segundo subponto, carne no Novo Testamento. A referência direta à totalidade da natureza pecaminosa, a parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. E é necessário nós lembrarmos que a palavra carne é aplicada, né, como essa natureza pecaminosa aos não regenerados, aos não crentes, mas também ela é aplicada aos crentes. Significa dizer que o Novo Testamento não é uma anulação da velha natureza, não é uma anulação da carne, mas a carne continua lá. Por isso é um inimigo permanente do cristão e é necessário o cristão, orientado pelas Escrituras, ter em mente como ele deve vencer esse inimigo. Mas vamos perceber como a carne é aplicada aos não regenerados. E aí, os não regenerados pela Bíblia são apresentados como a carne pecaminosa, Romanos 8:3. Eles são apresentados como pessoas que são segundo a carne, Romanos 8:5. Neles, nos não regenerados, a carne com as suas paixões e concupiscências opera a morte, conduz para a morte. A carne produz obras, Gálatas 5:19, naqueles que vivem segundo a carne. Mas a carne é aplicada aos não regenerados também. Muito diferentes são aqueles que experimentam a regeneração da parte de Deus. Permanecem, entre aspas, na carne, porque a natureza ainda está de pé, viva, mas já não são segundo, dominados, orientados, levados, conduzidos sob o domínio da carne. Mas para isso precisam ser vigilantes. É necessário estar sempre alerta, porque a nova natureza não significa a morte da carne, da velha natureza. E é necessário também nós fazermos essa distinção para não corrermos o risco de nos comportarmos filosoficamente, religiosamente, como gnósticos. Natureza velha, pecaminosa, que é carne, não é o corpo. Não existe essa ideia bíblica de matar, de destruir, de enfraquecer o corpo. Existe sim a ideia, a doutrina bíblica de enfraquecer, de lutar contra, de mortificar a carne, velha natureza, mas não o corpo, porque o corpo não precisa ser morto, degradado, muito pelo contrário. A orientação bíblica é de cuidado, de valorização, de respeito do corpo. O corpo não é algo mal para, por exemplo, através do jejum mortificá-lo. Não, senhores, essa é uma ideia gnóstica e não bíblica. O corpo é uma bênção de Deus e é tão precioso que não será desfeito, degradado por ocasião do arrebatamento. Será ressuscitado, glorificado, transformado. Então nós precisamos fazer essa conceituação específica entre corpo, que não é algo mal, e carne no Novo Testamento, que é a natureza velha, que não mais é senhora, reina, conduz os regenerados, mas está lá, viva, e é preciso ser vigilante para não ser dominado novamente por ela. Tendo em vista isso, nós vamos ao nosso terceiro subponto, que é a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Aquilo que nós já acabamos de mencionar. Para os não regenerados, há um domínio, há um senhorio. A vida é conduzida pelos desejos intensos produzidos por essa velha natureza. Para os regenerados, ela continua lá, junto à nova natureza. Agora é necessário que os crentes com a nova natureza precisem estar vigilantes para não se deixarem ser vencidos por esse ímpeto da velha natureza, da carne. Não está dentro da esfera do poder da vontade humana, mesmo quando fortificada pelas melhores resoluções
controlar a natureza adâmica. Nenhuma força humana é capaz de controlar, de determinar, de impor limites à natureza velha, adâmica, à carne. O conflito deve ser vencido pelo Espírito Santo que habita em nós, com fidelidade constante e inflexível. Esta realidade aqui certifica, fundamenta, assevera, torna ainda mais firme a doutrina bíblica de que o crente deve viver pela fé, porque em nós não há força para vencer este adversário. Nós venceremos quando cheios do Espírito Santo e sob o domínio total do reino da carne, não, senhores, do reino de Jesus Cristo. Tendo dito isso, vamos ao nosso terceiro ponto, que é o terceiro inimigo do cristão, o mundo. E aí nós vamos às perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, terra, o conjunto das nações conhecidas, segunda conotação. Terceiro, raça humana. Quarto, universo. E quinto, é o que nos interessa, que são os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. Percebam isso. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. Por isso que eu disse inicialmente que esses 3 inimigos do cristão, eles não são, eu diria assim, de alas separadas de ação. Por muitas vezes eles possuem uma espécie de inter-relação, de intercâmbio, de conversa, de diálogo. Eles se utilizam para vencer o cristão. E o maior exemplo disso é como o diabo reina sobre o mundo e conduz, administra o mundo a fim de que o mundo tenha o propósito, entre outras coisas, de vencer o cristão. O diabo reina e reina sobre o cosmos, reina sobre o mundo, sobre o sistema cultural, sobre o sistema filosófico, sobre o sistema comunitário, sobre o sistema político, sobre os sistemas que correspondem à realidade cultural, existencial do mundo. E estas coisas, conduzidas por este reinado do mundo de Satanás, combatem contra o cristão também. O segundo subponto fala dos 3 níveis de vícios infames que correspondem a essa realidade do reino de Satanás no mundo, que tentam influenciar o cristão. Contra eles, ele precisa estar vigilante para resisti-los e vencê-los. E aqui nós seremos apresentados a palavra concupiscência, que no grego do Novo Testamento é pitúmia, que é desejo intenso, desejo forte. Aparece apenas em 3 ocasiões no sentido bom no Novo Testamento e o resto todos no sentido mal. Concupiscência da carne, natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e morais. Um desejo intenso da natureza velha que se utiliza do corpo para realizá-los. Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente, a imaginação, aquilo que se põe diante dos olhos. E aí nós temos visto, nesses últimos anos, a concupiscência dos olhos com maior clareza e como isso influencia negativamente a sociedade. Como um exemplo específico, o número de separações, divórcios, o número de famílias destruídas, e tudo isso explicado por aquilo que se põe diante dos olhos de alguns homens, de algumas mulheres, dessas interações midiáticas por meio das redes sociais, e o número de divórcios explicados, né, por
esse avanço tecnológico, pelo uso desmedido das redes sociais, aumenta. É um exemplo muito prático, muito presente da concupiscência dos olhos. E, por fim, a soberba da vida, o que nós temos visto também, esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, vanglória e ateísmo. Nós temos visto de maneira muito clara também. Então, o poder de Satanás sobre o mundo apresenta esses desejos fortes que tentam dominar o corpo, concupiscência da carne, dominar a imaginação, dominar aquilo que se vê, dominar aquilo que se consome do ponto de vista imaginativo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista midiático, e isso induzindo a soberba da vida, que é uma constante propaganda da independência, da libertação de opressões, da religiosidade, uma vida independente dos medos religiosos, uma vida conduzida pelo status, pela vanglória e assim sucessivamente. São inimigos muito presentes. E, em último lugar, vencendo o mundo, e eu termino essa consideração juntamente com vocês, fazendo essa menção de que nós não venceremos o mundo por uma determinação pessoal. Eu vou vencer e vencerei. Não, senhores, nós não venceremos o mundo por uma convicção pessoal. Eu tenho convicção de que eu sou vitorioso e vou vencer. Nós não venceremos o mundo por uma convicção intelectual. Eu sei que eu posso, eu conheço os caminhos e vou vencer. Nós só venceremos o mundo cheios do Espírito Santo e sob o reino de Deus. Não apenas o mundo, venceremos a carne e venceremos o diabo, cheios do Espírito Santo e sob o reino de Deus. Esses três inimigos não podem nem ser superestimados e muito menos subestimados. Eles precisam ser vistos como a Bíblia os apresenta, como perigosos e apontando a necessidade de estarmos sempre alertas, vigilantes, para os vencermos.